Fala galera, beleza? Vinícius na área e hoje, dessa vez eu vou trazer algumas explicações, novos picks e motivos desses picks estarem fortes do novo patch note que saiu no LoL recentemente. Guys, eu vou dar a minha impressão do que eu percebi, assim, pelos que estão usando, pelos que estão falando. Eu não vou... provavelmente vai ter coisa que eu vou falar aqui que não vai estar em outra lista, coisas assim do gênero, porque eu trago tanto picks quanto counter picks. Então vamos nessa. Vou começar pela top lane. A top lane não mudou tanto assim. Você ainda tem o Kennen AD, mesmo ele tendo uma leve decaída, ele ainda é bem viável. O Fizz também, o Fizz AD, ele é bem forte. Se não me engano, no Brasil tem uma tendência de se usar mais o Fizz AP, mas o Fizz AD, ele é teoricamente, o Fizz AD Tank, teoricamente mais forte. Ele ainda tem algumas bad matches no top, como é o caso do Fantion, mas nada muito assim impossível de você conseguir ganhar. O próprio Fantion é um excelente counter pick porque nós temos a presença de top carries nesse patch, no patch passado, e o Fantion ele é ótimo para eliminar esse crescimento desses top carries. Ele consegue fazer matches boas contra Riven, contra Fiora, contra Yasuo, contra o Fizz, contra o Kennen. Ele consegue simplesmente anular esses carries da top lane. Ele é um excelente, talvez se não o melhor counter pick anti-meta que tem atualmente na top lane. Essa foi uma resumida básica dos picks que eu entendi. Não vou falar detalhes por região. Mas agora vamos falar para a jungle. A jungle, obviamente, a Sejuani, ela é o jungle mais forte do patch. Ela entrou destruindo. Ela inclusive pode ser usada no top e no mid em alguns casos, de tão forte que ela tá, mesmo com as mudanças que ela tomou no meio do patch, que nerfou ela um pouco. Não alterou tanto assim, ela tá bem forte. Ela tá estupidamente forte porque o early game dela não mudou tanto assim, mas o mid game dela, ela tá imortal, cara. É tipo assim, cara, é impossível parar a Sejuani, ela tem um dano bastante considerável. Então é assim, velho, só pica. É importante até você banir. Entre outros picks que estão mais fortes na jungle, temos o caso do Graves também. Graves que tá sempre nesse tipo de tier. Por quê? Porque, cara, ele é um jungle completo nesse sentido. Mesmo com os nerfs no saque rápido, ele ainda tem um clear bom, ele tem um gank bom, ele tem um counter gank bom, ele tem pressão, ele consegue escalar bem. Agora com o buff que deram na Dança da Morte, ele pode inclusive ficar mais forte, porque tá dentro da lista de itens que ele pode fazer, que simplesmente deixou o item bastante, estupidamente forte. Mas, no geral é isso. Sejuani, Graves, dá pra você forçar um Lee Sin também. Mas no geral é isso, guys. Agora vamos falar do mid. O mid não mudou tanto assim, ficou bem estável, vamos dizer assim. Acontece que existem algumas matches, por causa devido à mudança de agora Cetro Abissal ser o item mais focado para o tanque suporte e o Véu de Banshee ser um item agora dos magos. Algumas matches podem se sobressair sobre outras, como é o caso, por exemplo, você jogando matches contra Ahri vão ficar mais fáceis devido a essa mudança. Matches contra, sei lá, champions que dependem muito de uma skill específica para fazer alguma coisa, como Veigar, entre outros champions, vão ficar mais fáceis de serem lidados. Então, no geral, vamos dizer o seguinte: os principais picks, pelo que eu vi, a Ahri é óbvio. A Ahri, ela tá nesse tipo de tier há muito tempo, porque é um mago com kit extremamente completo. Ela tem tudo que um mago precisa, e não tem uma janela de fraquezas tão específica assim. Ela não tem um ponto do jogo onde ela é muito fraca, por exemplo. Agora, outro mago que também é forte, já estava nas listas anteriores, é o Kassadin. O Kassadin tá crescendo bem ainda. Ele é bastante forte porque o early game dele, ele é um early game que ele farma safe. Ele tem aquele escudo que ela não dá dano mágico. Ele sofre contra os ADs, sofre, mas a maioria dos magos, dos mid laners hoje são AP, se eu não me engano. Então não há tanto problema, tem a exceção do Talon, por exemplo, mas nada muito a se preocupar. Ele consegue farmar bem safe contra a maioria dos matchups do mid. Ele não toma tanta pressão. Level 6 ele começa a simplesmente dar all-in, começa a rotacionar. Late game ele vira um monstro. A build dele é uma build que deixa ele bastante resistente e o scan das habilidades dele favorece isso, principalmente devido aos buffs que deram um tempo atrás na ult dele. Então, Kassadin. Outro pick agora que é interessante de se citar, já falei da Ahri, falei do Kassadin.
Você pode usar também, eu citei, se não me engano, o Fizz no top, mas o Fizz mid também é bastante viável. Caras, o Fizz mid, diferente, há uma tendência nas regiões em essa discussão do Fizz top, Fizz mid. Se eu não me engano, acho que o Bjersen falou que lá no NA eles usam mais o Fizz AD top e aqui no Brasil eles spamam o Fizz mid. Mas na teoria ele pode ser usado, ele é eficiente em qualquer uma das funções. A questão é que o Fizz AP ele tem mais burst e menos DPS e é menos resistente. Então vai dessa situação de seu estilo de jogo. Mas o Fizz ele ainda é um pick bastante viável, seja top, seja mid. Vamos falar agora dos ADCs. Caras, é óbvio, o Lucian. O Lucian é o ADC mais forte do patch, provavelmente devido à nova build que ele faz, que é uma que usa Dança da Morte e Dançarina Fantasma. A Dança da Morte sofreu essa mudança, agora o fato do dano do Lucian ser enrajada favorece a cura da Dança da Morte. Ele cura pra caralho por causa da Dança da Morte. E agora ele fica extremamente resistente devido ao DPS que ele vai tomando. Em vez de ser dano bruto, seja de DPS. Ele dá tempo dele se curar. E também por causa da Dançarina Fantasma, mesmo com os nerfs no nerf, assim, entre aspas, que foi só um aumento de preço baixo, mas ainda assim, Dançarina Fantasma e Dança da Morte deixam o Lucian imortal, cara. O cutelo ainda está sendo feito para ele, mesmo por causa depois dos nerfs, ele ainda é um item bastante forte para alguns campeões específicos e o Lucian ele faz sempre tirar proveito do cutelo, independente de como é que ele esteja, cara. Outra DC bastante forte é o Kog'Maw. Kog'Maw eu já citei no meu análise do patch passado. Ele tá numa win rate assim, é umas top win rate globais assim entre os DCs. O que acontece com ele, cara? A rate destruída ficou muito forte, então ele consegue basicamente ter esse sustain mais rápido, ele consegue ter um dano base mais alto logo na entrada do mid game, ele consegue ter um early game relativamente decente, e ainda mais agora em que houve as mudanças no escudo de Doran. Por que os ADCs agora estão fazendo escudo de Doran? Caras, essa mudança no escudo de Doran faz com que hyper carries sejam muito mais utilizados. Vocês têm que entender o seguinte: por que fazer o escudo de Doran? O principal motivo não é, além do item ser muito forte, os status que ele proporciona, a regeneração. O maior motivo de todos é o fato dele custar 400 de gold. Porque o que acontece? Vamos supor que você esteja jogando contra um cara que tenha lâmina de Doran, ok. Existem poucos ADCs atualmente, só talvez a Caitlyn esteja fazendo. Mas vamos supor que você está jogando contra uma Caitlyn com lâmina de Doran e vocês têm escudo de Doran e 2 pots. Se vocês entrarem numa trocação e cada um gastar uma pot, você ainda vai ter uma pot e a Caitlyn não. Isso é um caso que vai acontecer com todos os ADCs. Todos os ADCs podem fazer, quase todos agora vão poder fazer escudo de Doran em situações específicas, em casos de bad match, em casos de pressão, casos de suporte. Vamos supor que eu esteja jogando contra uma lane que tenha um Brand, tenha Malzahar, tem alguma coisa assim no gênero que faça muita pressão de rota. Começar com escudo de Doran vai ser a melhor resposta para esse tipo, a não ser que você tente snowballar, como é o caso para mim. Você não vai começar com escudo de Doran, porque ele dificilmente toma pressão para alguma coisa. Mas agora quiser, por exemplo, jogar com uma Vayne, jogar com um Twitch, com um Kog, com alguma coisa do gênero que precise de mais tempo para escalar, escudo de Doran é uma alternativa bem viável de first item. Houve também mudanças nos itens de crítico, que favorece esse tipo de carry crítico, como é o caso da Jinx, o caso da Vayne, o caso da Ashe, entre outros diversos ADCs que existem no cenário. Então, no geral, fazendo uma resumidinha, os melhores ADCs, na minha opinião, são o Lucian, o Kog, a Ashe é bastante viável também. Deixa eu dar uma olhada aqui, dentro da classe dos campeões, dentro dos atiradores, o Lucian, o Kog, a Ashe e talvez o Twitch são de longe, assim, na minha opinião, os melhores, mais estáveis ADCs que temos no patch devido a essas mudanças que eu citei. E agora vamos falar dos suportes. Os suportes não sofreram uma mudança tão brusca quanto ao caso dos ADCs. Eles não mudaram a sua build assim de forma tão repentina, vamos dizer assim. A Lulu ainda continua sendo o suporte mais forte de todos. Ela inclusive pode tomar um nerf porque ela é muito completa, ela faz um protect muito bom, um
basicamente. Ela consegue proteger dos assassinos que existem no mid, ela consegue barrar os Bruises que existem na top lanes, na jungle. Ela consegue fazer esse trabalho, ela consegue ter pressão de lane, ela consegue ter muito controle e um peel incrível. Então de longe Lulu é o suporte mais forte do patch. Entre outros agora que a gente pode fazer tipo uma espécie de menção honrosa assim, porque a Lulu ofusca todos eles. É o caso, vamos dar aqui uma olhadinha rapidinho, porque eu não lembro de cabeça, guys, eu faço isso aqui sem roteiro nenhum. O caso é o seguinte, caso do Thresh. O Thresh, ele também é bastante eficiente nas mãos de jogadores habilidosos. Ele, como um todo, é um suporte muito mecânico, muito difícil de se usar. Então, caso você saiba jogar, a sua capacidade de criar jogadas, de fazer um zoning, de acabar num 2v2, acabar com um 2v2 é bastante elevada. Fora a sua capacidade de reposicionamento devido à lanterna. Então é assim, Thresh, se você saber jogar de Thresh, spame, abuse dele. E o último suporte que eu vou citar aqui é o Braum. O Braum, ele é assim, cara, ele é completo também. Ele faz um trabalho de protect muito bom. Ele comba, agora que o Lucian está bastante forte de novo, ele já, não como se ele não estivesse no último patch, mas devido às mudanças, o Lucian com Braum é uma das botlanes mais fortes do jogo, principalmente assim para level 6 assim, há um power spike muito grande. E óbvio por causa do combo das passivas, então Braum um dos melhores suportes também desse patch. Agora eu vou fazer algumas menções honrosas assim. Assim, menções honrosas entre aspas, né? Porque eu acabei esquecendo de citar. Na jungle, o Ivern. O Ivern é broken, ele é estúpido, ele ganha jogo sozinho sem se perceber. Ele faz um invade, pressão de lane, ele faz tudo que um jungle suporte tem que fazer. Ele faz inclusive melhor que o Nunu. Ele invade melhor que o Nunu. Ele tem um controle de visão melhor, ele faz tudo melhor. Ele é um dos jungles com maior rate do jogo atualmente, tem 57%. É muita coisa, cara. Como é que a Riot não nerfou isso até agora, velho? Agora casos como o Yasuo no top, ele tem essa tendência porque o que acontece? O Yasuo é um char mecânico demais, cara. Se você souber jogar de Yasuo, você vai conseguir ganhar jogos muito facilmente. Ele é extremamente complexo de jogar, mas caso você tire proveito dele, cara, você vai conseguir destruir. Sério, você consegue ganhar level 2 uma lane. O Aatrox, cara, quem quer fugir um pouco do meta, o Aatrox é um excelente pick. Ele tomou vários buffs e agora a build dele é uma build que basicamente, velho, gira em torno da rei destruído. Ele faz rei destruído com o Tela, ele faz uma build meio Bruiser assim no final do jogo. Ele fica bastante resistente, até que bate um pouco. Então, assim, eu não sei, eu não jogo com ele, mas pelo que eu vi nas análises, ele está considerando ser um suporte forte. Eu vou ainda citar, deixa eu ver aqui se tem mais algum. Eu acho que não, guys. Eu acho que esses são os principais picks. Eu falei o Ivern porque eu esqueci de falar ele, que eu tô fazendo sem roteiro esse vídeo. Então é isso, guys. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, um comentário legal, me adiciona no server do meu curso, eu vou deixar o link na descrição aí. Se quiser alguma dúvida, é só você falar, sugestão de vídeo, deixa por lá também. E é nóis!